Uma cidade em ruínas, um povo no exílio. E no meio de tudo, um profeta com uma mensagem que, sinceramente, ninguém queria ouvir. Essa é a história de como uma nação inteira ignorou todos os avisos, até ser tarde demais. Olhem só para essa imagem. É o coração de uma nação, Jerusalém, sendo completamente consumida pelo fogo. Não é apenas uma cidade que está queimando. É o símbolo de uma promessa, de uma identidade, tudo virando cinza. A grande pergunta que fica é: como se chegou a este ponto? E aqui a gente tem a voz da própria desolação. Esse lamento ecoa pelas ruas que um dia foram cheias de vida. Ele captura o choque, a dor de ver tudo aquilo que parecia eterno simplesmente desaparecer. É daqui que a nossa análise começa. Bom, agora vamos conhecer a figura central dessa tragédia, que não era um rei, nem um general, mas um profeta chamado Jeremias. A missão dele é entregar a verdade mais inconveniente de todas, e no pior momento possível. A imagem da ampulheta é perfeita para descrever a situação. O tempo para o arrependimento estava se esgotando, e muito rápido. Cada grãozinho de areia caindo era uma chance perdida. E Jeremias, ele era a voz que gritava para todo mundo olhar para a ampulheta, enquanto a maioria preferia fingir que ela nem existia. É importante entender que o desastre não aconteceu de uma vez só. Foi, na verdade, uma queda em câmera lenta, dividida em 3 atos. Primeiro, em 606 a.C., a elite é levada. Um primeiro aviso. Depois, em 598, depois de mais uma rebelião, uma deportação em massa. Os melhores talentos, as lideranças, todos levados. E aí, finalmente, em 586, veio o golpe de misericórdia, uma verdadeira catástrofe anunciada. E no meio disso tudo surge esse número, 70 anos. Essa foi a duração que Jeremias profetizou para o cativeiro. Dá para imaginar? Uma geração inteira nasceria e morreria em terra estrangeira. Esse número não era só uma sentença, era tipo um cronômetro divino, marcando o tempo do juízo e, lá na frente, da restauração. Mas Jeremias não se limitava a palavras. Ele era um mestre, quase um ator de rua profético. As ações dele eram sermões vivos, sabe? Impossíveis de ignorar. Foram pensadas para chocar, para tentar despertar a nação daquela apatia toda. Certo, vamos analisar isso. Primeiro, o cinto de linho, um item pessoal colado ao corpo que apodrece ao ser exposto à Babilônia, lá perto do rio Eufrates. Uma metáfora muito poderosa sobre como a identidade de Judá estava sendo destruída pela própria aliança errada. Depois, a casa do olheiro. Judá era o barro nas mãos de Deus, mas se recusou a ser moldado, preferiu se tornar um caco, endurecido, inútil. E, finalmente, o jugo de madeira. Ele literalmente andava com aquilo no pescoço. A submissão à Babilônia era inevitável, um castigo divino. Aceitar seria difícil, mas resistir? A resistência traria um jugo de ferro, a destruição total. Eram avisos visuais, desesperados. Uma nação em crise, o que ela mais precisa é de liderança forte, certo? Pois bem, Judá teve exatamente o oposto. Seus últimos reis foram um verdadeiro estudo de caso em arrogância, fraqueza e um desafio aberto à mensagem de Jeremias. Mesmo na prisão, a voz de Jeremias não podia ser calada. Ele dita a palavra de Deus para o seu secretário Baruque, e essa mensagem é lida em público. O impacto é tão grande que os oficiais do rei decidem que ele, o rei, precisa ouvir aquilo. A cena estava toda montada para um confronto direto. Este rolo não era apenas papel e tinta. Era a própria palavra de Deus, um ultimato, uma última chance sendo oferecida diretamente à autoridade máxima da nação, um momento de pura decisão. E a resposta do rei Joaquim é um dos atos de desafio mais chocantes que se pode imaginar. Ele não só discorda, não, ele destrói fisicamente a mensagem. Com um canivete, ele corta o rolo pedaço por pedaço e joga no fogo. É a rejeição absoluta. Ele está literalmente queimando a palavra de Deus, achando que com isso ele podia anular a profecia. A situação ainda se complicava porque Jeremias não era a única voz profética por aí. Tinha outros, como um tal de Hananias, que pregavam exatamente o que o povo queria ouvir. Uma mensagem de otimismo, de vitória fácil e rápida. Hananias chegou a quebrar o jugo de madeira de Jeremias em público, prometendo liberdade em 2 anos. Era a verdade difícil contra a mentira popular. E claro, a mentira era muito, mas muito mais aplaudida. Depois de Joaquim vem o último rei, Zedequias. E ele é uma figura trágica. Diferente do antecessor, ele parecia acreditar em Jeremias. Ele o consultava em segredo, tinha medo do que o profeta dizia, mas tinha mais medo ainda dos seus próprios conselheiros.
Era um homem completamente paralisado pela indecisão. E esta frase resume perfeitamente a fraqueza dele. Quando seus oficiais exigem a morte de Jeremias, acusando o profeta de traição, Zedequias simplesmente lava as mãos. O rei nada pode fazer contra vós. Ele abre mão de sua autoridade e entrega o profeta para ser jogado numa cisterna cheia de lama para morrer. A fraqueza dele selou o destino de todos. Com a liderança em colapso total e todos os avisos ignorados, o inevitável acontece. A profecia se cumpre da maneira mais brutal e aterrorizante que se pode imaginar. 18 meses. Pense nisso, 1 ano e meio de cerco. A fome se tornou tão severa que relatos dizem que a população recorreu ao canibalismo. A cidade, superlotada, imunda, virou um inferno de doenças e desespero. É difícil até de imaginar o horror. E então, o fim. As muralhas cedem. O Templo de Salomão, o centro do universo espiritual judaico, é incendiado. Zedequias, o rei indeciso, é forçado a assistir à execução de seus próprios filhos antes de ser cegado e levado em correntes. A terra fica praticamente vazia. A destruição foi total, exatamente como Jeremias havia previsto. Mas é aqui que a história dá uma virada surpreendente. No meio da escuridão mais profunda, da ruína total, a mensagem de Jeremias não termina em desespero. Não, ela se abre para algo completamente inesperado. Numa carta que ele enviou para os exilados que já estavam na Babilônia, Jeremias transmite essa mensagem impressionante. Mesmo no meio do juízo, os planos de Deus não eram de destruição final, mas de esperança. Ele diz aos exilados para construírem casas, plantarem jardins, para viverem, pois o fim do cativeiro viria, e com ele um futuro. E o ponto crucial é este. Jeremias profetiza sobre uma nova aliança. A antiga, baseada em obedecer leis escritas em pedra, tinha falhado. A nova seria diferente. Deus prometeu escrever a sua lei não em tábuas, mas no coração humano. Seria uma mudança interna, uma transformação que tornaria a obediência algo que vem de dentro para fora. E essa talvez seja a declaração mais poderosa de todas. E ela vem do livro de Lamentações, o poema da dor sobre a destruição de Jerusalém. No meio do choro, do quebrantamento, surge essa afirmação de fé inabalável. Mesmo quando tudo está perdido, a misericórdia e a fidelidade de Deus se renovam. A esperança não está na ausência de sofrimento, mas na presença de Deus dentro dele. E essa é a questão que a história de Jeremias deixa pra gente. Quando as estruturas em que a gente confia desmoronam, quando o pior acontece, de onde vem a resiliência? A narrativa de Jeremias sugere que a experiência mais profunda não nasce de negar a realidade, mas de uma fé que consegue enxergar um propósito e uma promessa de renovação mesmo no meio das cinzas.